A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 14 ao verso de número 36, em nome do Senhor Jesus. Amém? Assim diz o texto sagrado, o discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai as palavras a Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos, a qual Deus o ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse repetido por ela, porque dele disse Davi: sempre via diante de mim, Senhor, porque esta é a minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo nome veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os teus caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre vós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a sua carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? O texto vai nos dizer, amados, que quando Pedro pregou a uma grande multidão, logo após a festa de Pentecostes, ele estava obedecendo a uma instrução do Senhor. O Mestre havia enviado os seus discípulos a pregar o Evangelho a toda criatura, porém antes disso, eles deveriam permanecer em Jerusalém para receberem o poder do Espírito Santo. Atos capítulo 1, verso 4. Cremos que as palavras proferidas por Pedro naquela ocasião foram inspiradas pelo Espírito Santo. Não foram palavras dirigidas apenas para judeus, mas a toda criatura que ali estivesse, como o Mestre havia instruído. Lucas diz que naqueles dias foram acrescentados à igreja todos aqueles que haviam de ser salvos. Atos 2, verso 47. Portanto, não há base alguma para afirmar que aquilo que foi pregado por Pedro não se aplica à igreja. Ao ler Pedro falou naquele dia, vemos que ele tinha conhecimento de profecias do Antigo Testamento, citando alguma delas, porém a base central foi o que havia sido revelado pelo Senhor há poucas semanas atrás no Monte das Oliveiras, dias antes do Salvador ser crucificado.
por ocasião da festa de Pentecostes, judeus e gentios de todas as províncias romanas vinham a Jerusalém, outros vinham já na Páscoa e permaneciam até a festa de Pentecostes. Eram dias importantes dentro do calendário religioso judaico. Estamos falando constantemente de um público bem diversificado, pessoas de várias partes do mundo, as quais falavam diferentes idiomas. Naquele dia, as pessoas que ouviram Pedro haviam presenciado algo verdadeiramente incomum e surpreendente. Eles haviam visto homens galileus falando em suas próprias línguas natais. Estes homens galileus não faziam parte da elite religiosa e intelectual judaica e não tinham nenhuma aparência de superioridade e não apresentavam serem sábios, sofistas ou escribas, eram apenas discípulos de Cristo. Logo, entre aqueles homens que estavam observando os discípulos, uns ficaram sem explicação lógica e outros preferiram acreditar que os discípulos estavam embriagados. Atos verso 12 e 13. Imediatamente Pedro, ainda experimentando a intensa plenitude do Espírito Santo, explica àquela multidão a verdadeira razão e o cumprimento profético daquilo que eles haviam presenciado. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos capítulo 2, verso 15 a 21. Note, amados, que nos versículos de número 19 e 20, Pedro menciona os mesmos sinais que haviam sido destacados pelo Senhor Jesus como antecessores de seu glorioso regresso. Mateus 24, verso 29 a 31. Esses sinais, sol e lua escurecendo, poderes celestiais sendo abalados, ocorrerão assim como o Messias revela imediatamente após a grande tribulação. Mateus 24, 29. Vemos então que Pedro considerava aqueles dias aproximadamente 32 depois de Cristo como o começo dos últimos dias citados pelo profeta Joel. Ele entendia que a pregação para as pessoas crescem no Evangelho e clamassem ao nome do Senhor. Para serem salvas, deveriam se estender até os momentos finais que antecedem o dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ao mesmo tempo, Pedro havia aprendido com o Mestre, aleluias, que o Evangelho seria pregado e então viria o fim. Mateus 24, verso 14. Isso tira de cena qualquer insinuação sobre um arrebatamento anterior à tribulação ou até mesmo um arrebatamento anterior aos sinais que determinam a chegada do dia do Senhor. Então, quando o apóstolo Pedro fala nos últimos dias, expressa que eles já estavam vigentes a partir daquele momento, incluindo a sua vida, a manifestação do Espírito Santo e a pregação do Evangelho nos últimos dias, ligando a pregação do Evangelho à proximidade da vinda do dia do Senhor, que ocorrerá imediatamente após a grande tribulação, assim como o Salvador lhes tinha revelado em Mateus 24, verso 29 a 31. Em outras palavras, Pedro está incluindo a manifestação do Espírito Santo e a pregação do Evangelho na grande tribulação, posto que a grande tribulação antecedem os sinais do dia do Senhor. Joel capítulo 2, verso 31. Pedro não tinha ideia de quanto tempo tardaria em chegar o dia do Senhor, o dia da gloriosa volta do seu Mestre. Ele não sabia se demoraria meses, anos ou séculos. Certamente, assim como outros irmãos do século I, esperava que todos esses acontecimentos tivessem lugar já naqueles tempos. Porém, o que podemos aprender da sua compreensão daquilo que lhe fora ensinado pelo Senhor há algumas semanas atrás e daquilo que lhe foi inspirado pelo Espírito Santo naquela ocasião,
e que entre aquele dia em que o Espírito havia sido derramado momentos antes sobre os discípulos e os sinais cósmicos que ocorrerão imediatamente após a grande tribulação. O Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Nesse período, que inclui desde aquele momento até os sinais que anunciam a chegada do dia do Senhor, a misericórdia salvadora do Altíssimo através da pregação das boas novas seria aplicada aos homens, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vemos que Pedro não tinha qualquer concepção, até porque essas concepções ou modelos teológicos só surgiram dezenas de séculos depois. Ele estava sendo submisso ao que o Senhor lhe havia ensinado no Monte das Oliveiras, quando o mestre disse que viria após o sol e a lua se escurecessem. Pedro entendeu que a vinda do Senhor é o dia do Senhor, precedido por sinais cósmicos. Joel capítulo 2, verso 31, Mateus 24, verso 29, é que até aqueles sinais do fim o Evangelho seria pregado. Ele associa o fim do período da graça, onde as pessoas podem ser salvas ao clamar o nome do Senhor e ser visitadas pelo Espírito Santo, a chegada do dia do Senhor e não a chegada da grande tribulação. As palavras proferidas por Pedro encontram um aval precioso nas palavras do Senhor Jesus em Mateus e na revelação do livro de Apocalipse. Nessas passagens é revelado que os homens ficarão desesperados e lamentarão quando os sinais cósmicos do dia do Senhor aparecerem nos céus, ao contrário do que ocorrerá na grande tribulação, onde os homens desdenharão da palavra do Pai. Apocalipse 9, verso 20 a 21, Apocalipse 16, verso 9. É nesse momento em que as pessoas perceberão o engano a que foram submetidas ao terem crido na mentira da besta e terem recebido a sua marca e adorado a sua imagem. Mateus 24, 30, Lucas 21, 26, Apocalipse 6, verso 12 a 17. Será tarde demais para serem alcançadas pelo Evangelho, pois estarão diante da gloriosa volta do Senhor. Isso ocorrerá de acordo com o ensino do Senhor, imediatamente após a grande tribulação. Amém? Eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus. Que a paz e a graça do Senhor amado esteja sempre com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.